Bem-vindos ao 5º dia do Encontro Anual de 2021 da Saúde Planetária, sediado pela USP e Aliança de Saúde Planetária. Eu sou Rebeca Camaroto, assistente acadêmica no Escritório de Pró-Reitoria na Universidade de São Paulo, no nosso campus principal na USP. Meu prazer é apresentar a sessão de palestras relâmpago, chamada de Deslocamento, Conflito e Interrupção. Gostaria de apresentar nosso moderador, Eduardo Viola, e passar, então, depois aos autores dos pôsteres. Doutor Eduardo Viola é professor do Programa de Relações Internacionais na Universidade de Brasília e fellow no Instituto de Estudos Avançados na USP. Bem-vindo, doutor Viola, obrigada por estar aqui. O senhor tem a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Acho que melhor do que eu falar sobre a questão, é muito melhor que os próprios atores dos trabalhos apresentados comecem falando sobre eles. Olá a todos, bem-vindos à nossa apresentação. Meu nome é Biomesh Taluder, trabalho no Instituto de Saúde Global na Universidade de Canadá. O título da apresentação é Efeitos de nexo em água, alimento e energia na saúde de agricultores na costa sudoeste de Bangladesh. A área de estudo, então, agricultura e mudança climática. Aqui nós temos o nível nessa área, temos agricultura baseada em arroz e camarão. Temos aqui também plantação de vegetais. Investigamos, então, o nexo, então, de água, alimento e energia sobre esse sistema. Nós temos aí coleta de dados em revisão de literatura, questionários, observações de campo, entrevistas e discussão em grupos de foco. Nós trabalhamos, então, as condições de biodiversidade, o rendimento das culturas, o uso da terra e outros elementos. Nesse slide, podemos ver também que os valores dos indicadores de água, energia e alimento integrados, mostrando, então, a eficácia de cada sistema. Nesse slide aqui, nós temos os sistemas agrícolas com água coletada de diferentes fontes, e aqui indicadores coletados de diferentes fontes de água. Sistemas agrícolas também que oferecem diferentes ingestão de calorias e proteína e seus rendimentos. Aqui, cada um dos sistemas e as doenças infecciosas que estão presentes nos sistemas de fornecimento de água. E aqui, as atividades físicas, as doenças não infecciosas que encontramos nessa área. Aqui, indicadores de que os sistemas que são mais resilientes, oferecendo segurança alimentar, nutricional, biodiversidade, oferecimento, então, sustento e protegendo a saúde. E aqui as contribuições para os ODS 1, 2, 5, 6, 12, baseado nos nossos encontros, nos nossos achados, achamos que a saúde dos agricultores estão relacionados ao sistema de fornecimento de alimentos, os ecossistemas, eventos de clima extremo, manejo de desastre e saúde pública. Muito obrigada. Olá a todos, eu sou Charles Semugabo, da Faculdade de Saúde Pública. Eu vou falar sobre o nosso trabalho, a perspectiva dos jovens em riscos da saúde, perspectiva aí para favelas urbanas em Kampala, na Uganda, usando o Photo Voice. Nós fizemos então esse trabalho para explorar os riscos de saúde urbana
que estão dentro dos limites da saúde planetária em favelas urbanas na Uganda. Tínhamos 10 grupos de juventude que treinamos para tirar fotos desses riscos, treinamos eles para usar a câmera, para tirar a fotografia. E aí eles receberam as câmeras para tirar as fotos por 2 semanas e meia, e durante esse período a gente se reunia a cada 2 semanas para discutir as fotos e também para gerar dados. Analisávamos os dados usando essa análise e de modelo econômico. Há alguns riscos que estão aqui abaixo da fundação social e compromete a vida daqueles que vivem na favela, descarte de resíduos sólidos e líquidos estão incluídos aqui, e que resultou em degradação ambiental. Assim como a baixa higiene dos alimentos, que poderia expor as pessoas à intoxicação alimentar, doenças relacionadas ao consumo de alimentos e também o risco aumentado de transmissão de doenças. E práticas sexuais inseguras, as pessoas às vezes com vários parceiros sexuais, sem usar a proteção, e isso acaba aumentando a chance de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Também altas taxas de criminalidade, violência, condições inadequadas, portanto, pessoas que eram expostas à poeira, pessoas que às vezes sofriam lesões, e isso também podia afetar a sua vida. E também riscos ligados ao teto ecológico, conversão da terra, por exemplo, que é algo que ocorre nas favelas, em áreas de manguezais, e isso coloca as pessoas em risco de inundação. Consequente afogamento pode ocorrer e morte, especialmente das crianças mais jovens. E poluição. Poluição do trânsito e também o uso de gás para cozimento dos alimentos. Isso pode afetar a saúde das pessoas. E também pode gerar mudanças climáticas. Desse trabalho, nós discutimos o papel da juventude nas várias situações ligadas à saúde planetária. Eles moram em áreas de manguezais, existem risco de saúde e também existe a degradação do meio ambiente. Precisamos garantir que as áreas urbanas sejam planejadas adequadamente. Obrigado. A Crucial conservação. para a conservação de natureza é a proteção da área da África subsaariana. Em nenhum lugar vemos um maior crescimento de demanda de recursos naturais. Em nenhum outro lugar nós temos mais interesse em vida selvagem do que na África subsaariana. Até o final vamos ter um entendimento melhor em como integrar a vida e atitudes de conservação e oferecer benefício tanto às pessoas como à vida selvagem. O projeto Tuangane, no leste da Tanzânia, foca-se em saúde das famílias, dos peixes dessas florestas. No coração da área do projeto, o Parque das Montanhas Mahale, com pelo menos 800 famílias de animais, incluindo elefantes, chimpanzés, rinocerontes. Aqui, os problemas dessa área são os problemas da África subsaariana, uma população crescente, indicadores ruins de educação e saúde e o uso não sustentável de recursos naturais. Cada uma dessas questões, tradicionalmente, é abordada separadamente. Essa abordagem oferece problemas inesperados. Por exemplo, tratamento por pesticida
enfrenta a malária, mas aí nós temos, um problema no estoque de peixes, pessoas, populações rurais vivem uma evidência integrada, e há evidências que projetos integrados vão dar melhores resultados, porque vão endereçar problemas interrelacionados. Conforme o campo da saúde planetária cresce, é crucial apoiar soluções integradas baseadas no reconhecimento de que os humanos e o ambiente estão intrinsecamente ligados. Antes do início do projeto, nós fizemos uma pesquisa de linha basal para medir o bem-estar humano. 5 anos depois, nós repetimos a pesquisa e cruzamos os resultados. O que encontramos, então, como um todo, as famílias disseram que estavam melhor do que antes. A maior parte dos domicílios disseram, no entanto, que tinham dificuldades, obter seu sustento. Isso foi no início. 5 anos depois, esse número de famílias que declaravam isso caiu. Aqui, a mortalidade infantil e salvar vidas de crianças interessa aos humanos e às naturezas e à natureza. Isso torna as famílias, mães e crianças mais saudáveis e reduz a pressão sobre as florestas e a natureza. Entre famílias, houve um aumento no número de mulheres casadas usando contracepção, mesmo assim ainda estavam no nível de 51%. A pesca é uma dos aqui, a quantidade de peixes coletados aumentou ao longo do tempo. Vemos também uma diminuição do uso do carvão, isso é bom para as florestas locais. Em fechamento, Tungane significa vamos nos unir, em Swahili. E é isso que o projeto faz, ele une saúde e conservação de uma forma integrada, que leva benefícios para ambas as partes. Se queremos alcançar resultados positivos e sustentáveis, é chave apoiar programas integrados para endereçar desafios diários que as pessoas enfrentam nos países em desenvolvimento. Obrigada. Olá a todos, vou apresentar achados preliminares para o estudo qualitativo feito por mim, a doutora Laura Brown e a doutora Elaine Flores também, a respeito da saúde ambiental no Peru, que é um estudo qualitativo. Nós conduzimos 18 entrevistas semi-estruturadas remotas, 6 para a academia, 6 para o setor público e 6 para o terceiro setor. Fizemos uma análise temática para comparar a sensibilidade de gênio e também facilitadores falavam dos projetos de saúde ambiental. Prioridades nem sempre estavam alinhadas nas organizações, com um foco muito claro em gênero, ambiente e saúde. Nós incluímos algumas citações na apresentação, vocês têm que ler, e também temos outras citações, perdão, que vocês podem ler lá no nosso trabalho. Os entrevistados identificaram várias barreiras à colaboração: machismo, falta de interdisciplinaridade, intersetorialidade, falta de financiamento, também nepotismo. Algumas entrevistas também identificaram aspectos que ajudaram na colaboração: relação direta, construir reputação e confiança, transparência e responsabilidade. Vários entrevistados enfatizaram a realidade difícil, como vemos aqui nessa citação, a respeito de direitos indígenas. Eles têm direitos, não devem desistir da sua terra. Os direitos que têm que passar de geração a geração, não apenas por um ano. Para isso, você precisa compreender a linguagem, mas também o sistema. Em outras palavras, é uma surpresa que no Peru há muitas políticas de direitos humanos, mas não são aplicadas, colocadas em vigor. E isso não é compreendido. Portanto, é um sistema que é totalmente injusto, ausente, invisível. Ou seja, é um problema.
o empoderamento das mulheres é visto como uma solução para a entrega desse programa. Vou destacar as questões contextuais interrelacionadas e como as barreiras de macroestrutura contribuem para a falta de projetos ambientais voltados para o gênero e sustentáveis. Por favor, olhem o site para mais informações. Bom, primeiro, obrigado por essa oportunidade de compartilhar o trabalho. Degradação da terra provocada pela mudança climática e saúde planetária está sendo revisado por um periódico. O principal objetivo é escrever esse artigo, uma literatura integrada que hoje está em silos na literatura mudança climática, degradação da terra, ou seja, seria um jeito eficiente de disseminar conhecimento para legisladores e acadêmicos. Nós tivemos essa abordagem de um conceito conceitual, usando o DPSA, que nós adaptamos a esse estudo, não incluindo, então, a letra A. Nós usamos a revisão da literatura para identificar os principais artigos da literatura e respondemos as seguintes perguntas que vêm no slide. Por exemplo, para os drivers, nos concentramos nos mecanismos que podem degradar a terra. A umidade alterada do solo, por exemplo. E aí, para a parte do Estado, nós nos concentramos em como esses processos podem mudar os resultados da mudança climática e as vias de exposição para atingir os humanos que são afetados e quais são as consequências na saúde. Para mostrar, então, a significância do estudo, nós queríamos tomar um minutinho e usar esse diagrama para reconhecer os enlaces sistêmicos entre a degradação da terra e todos os ODS. Principais achados que podem ser vistos aqui nesse slide, nesse modelo, foram agrupados em 7 subcategorias. E por conta do tempo eu não vou ler todas as categorias, mas gostaria de compartilhar a parte mais satisfatória dos achados, para mim pelo menos. Fomos capazes de conectar cada sistema a pelo menos um ou mais das categorias, subcategorias. São 6 subcategorias, diz ela. E também dentro de cada subcategoria conseguimos identificar conexões. Por exemplo, a 7ª categoria, migração e conflitos. Migração desencadeia conflitos e migração e conflitos juntos podem estar ligados a outras subcategorias. E era isso que a gente queria entregar com o nosso estudo, ajudar os legisladores a entender as vias complexas da mudança climática e degradação da terra, e também impactos na saúde planetária. E a necessidade de um sistema baseado na abordagem para entender as causas e a importância da ação coordenada para diminuir o impacto da mudança climática na degradação da terra. Obrigada por ouvirem. Teremos agora a discussão. Quero ouvir as suas perguntas. Obrigada. Ok, muito obrigado a todos os apresentadores. E agora temos tempo para as perguntas e respostas. Perguntas aqui para os autores. Vocês podem escrever aqui no Q&A. Podem mandar, então, a sua mensagem ali do botão Q&A. Vou começar, então, com uma pergunta aqui. No último artigo, que foi muito interessante, com uma revisão bastante abrangente da literatura, na sua revisão, você encontrou uma quantidade significativa de casos nos quais a situação está próxima de algo que poderia gerar um número significativo de refugiados do clima? Obrigada pela pergunta. Nós não buscamos quantificar nada, estávamos concentrados em avaliar o processo e como atrelar isso à questão da saúde planetária. Com relação à área de migração e conflito, foi interessante. Nós descobrimos que é um subsistema importante. Como eu mencionei no vídeo,
migração pode levar a conflitos. E esse componente como um todo pode ter uma ligação com segurança alimentar, por conta da subsistência. Envolve, tantas pessoas numa área pequena, não é? O colega também foi um contribuidor do artigo. Será que você quer falar alguma coisa? Você está mutado. Sim, foi uma noção fantástica. Nós descobrimos que há uma correlação positiva com a degradação da terra e a migração, e aí a produção de refugiados. Eu sou de Bangladesh. Na área costeira, em muitas partes, a cultura normal tem causas antropológicas. Existe também a questão do desmatamento, né? Desmatamento dos manguezais. Isso faz parte, então, da cultura que eles praticam. E algumas pessoas migram. Mas precisamos de mais pesquisa nessa região, porque a degradação da terra, se ela gera refugiados ou não, a minha opinião é que com certeza ela gera degradação. Quando a produção cai, existem consequências em cascata na segurança alimentar e também questões de subsistência. E os mais pobres se mudam para cidades. Esse é o destino final desse povo. E isso cria, sim, consequências socioeconômicas nas áreas urbanas. A densidade populacional é enorme, existe menos economia informal quando eles migram para a cidade. E existem fatores sociais, consequências sociais, que de fato têm um impacto naqueles que têm baixa renda. Então, com certeza, isso gera conflito. As cidades e também o conflito na Síria não é resultante da degradação da terra ou da falta de precipitação. A parte agrícola nas áreas rurais. Se há seca, elas migram para outras áreas. E essa situação gera conflitos, é o que eu poderia dizer. Ok, Bioncash, seu nome, pronunciei direito, né, Bioncash? Interessante o panorama geral que você nos deu. Com certeza estudou bastante essa questão. Temos uma pergunta do Sam Myers. Para o primeiro apresentador, dados os benefícios dos sistemas integrados, por que não há tantas pessoas ainda que abraçam esses sistemas? Será que há desvantagens econômicas ou riscos culturais? Obrigado, professor Sam Myers, por esse seminário fantástico. Eu venho trabalhando na área costeira nos últimos 25 anos, e a agricultura costeira, a gestão de manguezais e também o papel da administração pública é muito importante. A pesquisa também. Trabalhei em sustentabilidade e avaliação do sistema agrícola costeiro em Bangladesh, usando métodos com vários indicadores. Nós observamos nesse caso que você está certo. Sistemas integrados de agricultura, pesca, arroz, vegetais, tem mais eficiência energética, é mais produtivo, economicamente é mais eficiente. Claro que merece aí uma abordagem, porque melhora a biodiversidade também. É um sistema agrícola que funciona em todo o ano, e a produção é proveniente de um pequenino pedaço de terra, ou seja, o sistema é muito diversificado, intensificado, mas também podemos garantir que o ecossistema tem tudo.
Por que que o pessoal da área costeira não implementa esse sistema integrado? Há falta de políticas governamentais. Nós temos, então, o cultivo de camarões que a gente vê, e existe esse preço de $10. Se você vende apenas um pacote de camarão, você ganha muito dinheiro. Então, a terra foi capturada pelos proprietários e isso gera injustiça. Há pessoas que são marginalizadas, os produtores rurais ficam marginalizados nessa área. Esse é um problema. Nós não temos política para abordar os produtores de camarão. Os produtores têm sim uma demanda internacional, não existe redução da demanda, existe todo um mecanismo. E também existe a estratégia de adaptação que é feita pelo governo de Bangladesh. Mas ela não é de baixo para cima, é sempre de cima para baixo. Não levam, portanto, esses fatores em consideração. Os produtores não têm empoderamento, não têm poder sobre a terra, poder sobre o dinheiro, eles não têm acesso à tomada de decisão. E isso desempenha um papel muito importante. Agora, muitas ONGs e muitos estudiosos estão abordando esse sistema integrado de cultivo, de produção, tentando gerar uma política e um plano também para 100 anos para Bangladesh, para que possam ajudar os produtores costeiros, introduzindo esse pensamento e trazer um ecossistema que gera multiculturas, para que possam, de fato, ter uma boa produtividade, garantir a subsistência e uma boa vida. Era isso. Obrigado. Agora a palavra está aberta. Quem quer fazer a próxima pergunta? Muito Muito bem. bem. Se não há outra pergunta, então eu que vou fazer. É para terceiro apresentador, o senhor Margulis. Essa parceria é entre a Pathfinder International Nature Conservancy e as autoridades locais. Gostaria de saber um pouquinho a respeito dos sistemas alimentares na área onde você atua. As pessoas sabem o que é uma dieta mais saudável? O consumo de frutas, por exemplo, vegetais e assim por diante, eles têm ciência disso? Obrigada, Eduardo, pela pergunta. Sim, essa é uma área onde temos produtores que cultivam milho. 98% dos domicílios são produtores. Produtores que pescam também. Em certas estações do ano, quando os peixes migram para o lago Tanganyika, que é onde eles ficam localizados, aí é relativamente fácil capturar vários peixes pequenos, do tamanho de uma sardinha, e eles secam os peixes. O que isso significa é que eles recebem, então, muitos micronutrientes dos peixes, da proteína dos peixes, e, consequentemente, há pouquíssima má nutrição. Bom, há 2 meses no ano que eles têm uma época de fome, que fica entre as colheitas, mas não existe deficiência de micronutrientes. No geral, as pessoas são bem saudáveis nessa região. O problema, entretanto, é que há 10 anos, quando o projeto começou, a captura de peixes estava declinando muito e o preço havia subido e não era acessível para os locais comprarem o peixe, porque eles tinham muito valor, então eles vendiam peixe em vez de consumi-los. Infelizmente, a pesca parece que melhorou nos últimos 5 anos, ou seja, são sinais positivos, na verdade.
Nós medimos a abundância de peixe e vimos isso em alguns locais. Diversidade de peixes também, o número de espécies de peixes que ali estão. E ainda mais importante, também conversamos com os pescadores para ouvir o que tinham a dizer e se a pesca vinha melhorando. E a resposta curta é que sim, nas áreas costeiras a pesca está melhorando. Nas áreas offshore é menos. Aí é mais difícil policiar. É um lago, o segundo lago, o maior lago do mundo, e é compartilhado por 4 países, é gigante. Então, é uma área de pesca aberta, e você pode usar qualquer tipo de equipamento, seja ele sustentável ou não. Há alguns desafios na pesca interna. E essa questão nutricional, nós tivemos umas questões aí com o cloro entre as colheitas só, mas foi a única coisa. As pessoas geralmente lá têm uma boa saúde, uma boa ingesta nutricional. Ok, muito obrigado. Aqui, então, nós temos uma pergunta da Rebeca. Pergunta para Laura Brown. Qual é o papel das mulheres nos povos indígenas do Peru? Como isso se relaciona com a situação como um todo das mulheres no país? Muito obrigada pela pergunta. Nós nos focamos, então, na interseção de ambiente, saúde e mulheres, mas não encontramos grupos particularmente vulneráveis de mulheres nos povos indígenas, por causa das questões históricas, pela forma como são tratadas no seu subgrupo de população e na estrutura dinâmica do país. Claro que temos questões de machismo. Elaine também tem pontos a agregar sobre isso. Obrigada. Eu gostaria de agregar que o papel das mulheres varia em diferentes grupos indígenas, a respeito de diferentes áreas do país. Em alguns grupos, sim, o machismo é disseminado, algumas mulheres não podem participar em reuniões, a respeito dos seus próprios territórios e direitos. Mas em outros grupos, pelas entrevistas que realizamos, com as associações, mencionaram que o papel das mulheres era mais em assumir não apenas seus papéis tradicionais, mas também o papel de geração de renda. Às vezes tendo que migrar ou às vezes tendo que deixar seus locais de origem indígena para buscar trabalho, e isso independente do seu nível de qualificação. Acho que a outra pergunta. Você identi O que você acreditou que mudou? Você identificou, então, o empoderamento de mulheres levou a projetos mais bem-sucedidos. O que mudou? Uma coisa que identificamos nas nossas entrevistas foi relacionado, então, a experiências dos participantes nas comunidades em diferentes áreas de trabalho, incluindo a academia, ONGs. Mencionaram características de ter alto nível de responsabilidade e conseguir realizar múltiplas tarefas em seus papéis. Não apenas em relação às questões do programa, mas também em outros tipos de atividade de geração de renda. Gostaria de agregar que a gente encontrou, então, nesse subconjunto
de sujeitos, nós tínhamos uma grande tendência a entrevistar mais mulheres. Então, uma série de questões mudadas relacionadas à mulher, saúde, ambiental, mas através do empoderamento das mulheres, me parece que o a questão da saúde é beneficiada. As mulheres, então, começam a pensar mais na sua própria saúde e saúde das suas famílias, por exemplo. Nós temos 4 minutos restantes, então há tempo para mais uma pergunta. Quem gostaria de fazer uma pergunta? São trabalhos muito interessantes. Temos temos mais uma pergunta para a Laura e Elaine. Como vocês comparam o status das mulheres nas amostras que vocês estudaram com o status geral das mulheres na sociedade peruana? Eu sei que essa pergunta é difícil, mas se pudessem elaborar um pouco? Nós não focamos exatamente em grupos particulares de mulheres, mas nós encontramos, questões que estavam sim presentes no restante do ambiente, que estavam ali. Peru tem uma, cultura de machismo que modela, então, várias questões ambientais e saúde. Isso tornou-se como um dos agentes promotores das disparidades e, desfechos de saúde associados a isso. Então, a desigualdade de gênero, no Peru, como em outros países, gera a desigualdade de renda, sim, e está relacionado também a questões culturais. E aí temos, mas o que nós estudamos foi a questão nesse subgrupo de mulheres, exatamente. Muito obrigada, nós precisamos encerrar. Eu agradeço todos pela apresentação, uma pesquisa muito interessante que todos estamos fazendo. E também a dificuldade também de certos ambientes onde estão, pesquisando. Foi maravilhoso, muito obrigada a todos.